Olá, sejam bem-vindos a mais uns 5 perguntas para o CFO da Assets. Hoje temos o privilégio de receber Andréa de Rizio. Andréa conta com mais de 20 anos de experiência na área de finanças. Foi CFO em empresas como a Nexp e a Local Frio, além de também ter sido diretora de controladoria da Hidrovias do Brasil e construído uma sólida experiência em posições de planejamento financeiro. Conheça mais sobre a trajetória da Andréa e as suas perspectivas sobre carreira em finanças. A entrevista está imperdível. Eu sou formada em Ciências Contábeis, fiz pós-graduação em Planejamento Estratégico e MBA em Gerenciamento de Projetos. Coisas totalmente diferentes, mas porque eu queria mesmo, eu sempre trabalhei na área financeira e eu queria olhar coisas diferentes que complementassem a trajetória na área financeira. Em termos de empresas, né, assim, eu comecei logo no início da minha carreira trabalhando em banco. Fui para Curitiba por transferência do banco, instituição financeira. Depois eu fiquei 10 anos na LL, empresa de logística. Voltei para São Paulo por questões familiares. Daí eu fui para Marfrig, fiquei uns 9 meses. Depois eu fui Vias, outra empresa de logística, fiquei mais 6 anos, desde quando ela foi startup, né, até o início da operação, foi um projeto muito bacana. Saí da Hidrovias, eu recebi uma oportunidade, eu fui para a Local Frio, outra empresa de logística. Quando eu saí da Local Frio, eu queria sair um pouco desse mundo de logística, porque para não ficar, né, muito estigmatizado naquele setor. Daí eu fui para o ramo imobiliário, né, eu fui para uma intermediação imobiliária, né, que foi a Nexp. Lá também foi um desafio profissional, né? Além de CFO, era VP de finanças e relacionamento com o investidor, então para mim era uma outra, né, frente que eu também estava buscando a profissionalização, meu conhecimento e tudo mais. Daí a empresa tinha um plano de crescimento, resolveu-se por conta da crise ali de 2022, né? Não seguir esse plano, foi quando eu decidi minha saída, continuei no mercado imobiliário. Essa, de forma resumida, aí, meus 30 anos de carreira foram praticamente nesses 2 segmentos. Então, os principais desafios do negócio é o mercado, né, a economia do país. Né, ela influencia muito no setor imobiliário, né? Porque como é um bem de consumo de alto valor, assim, tem uma recessão, o primeiro mercado que para é o imobiliário e é o último que volta, né? Porque até as pessoas terem a credibilidade, a segurança de assumir um financiamento de 20 anos, então demora muito num período de recessão o mercado imobiliário voltar. Acho que isso é um dos principais desafios. Eu acho que as formas de contornar isso é diversificar, não só um nicho de mercado, você ter outros segmentos dentro do mercado imobiliário, ter um alto padrão que nunca passa por crise, ter imóveis para investidores, que também investidores é mais difícil de passar por crise, e estar preparado para os momentos de crise, né? Porque é um mercado que demanda um caixa alto, né? Um desembolso financeiro alto por conta das incorporações. Então você tem que estar preparado para esses momentos de baixa, né? Ter um planejamento longo e estar olhando sempre os próximos 5 anos e estando preparado para porque são ciclos longos, né? Não é uma empresa que ela começa em janeiro e termina em dezembro, né? São ciclos de 3 anos, pelo menos, desde a compra do terreno, incorporação, construção, vai 3, 4 anos, são ciclos longos, né? Então, eu acho que o grande desafio sempre é a situação econômica do país. Na minha visão, hoje, são os eventos formais, né? A capital aberto, você precisa publicar para o mercado todos os seus negócios, você é mais aberto em todas as decisões que você toma na companhia, se são decisões relevantes, você precisa publicar, você precisa ter os eventos formais de reunião de conselho de administração, a reunião de assembleia de acionistas, então são esses eventos. Por que eu digo para mim que são os eventos formais, né, hoje? Se eu falar de uma empresa de capital fechado, onde eu tenho investidores em algumas incorporações, eu preciso dar os mesmos reportes. Não é de forma aberta, nem de forma pública, mas eu preciso
dá esses reportes de como anda aquele empreendimento que ele investiu, qual que é a rentabilidade daquele empreendimento, né? Fora o resultado da companhia, tudo que você faz internamente. Então, hoje, para mim, a grande diferença é essa. Agora, você pega uma empresa de capital fechado, que não tem essa relação com investidores, daí, assim, você tira toda essa parte de reporte e relatórios para o pessoal de fora, né? Fica uma coisa mais interna. Eu acho que o processo de M&A ele contribui para todos os profissionais, não só de finanças, né? Porque acho que o grande desafio do processo de M&A é a junção das pessoas, né? Porque você pode pegar duas empresas do mesmo segmento e fazer um M&A porque dá sinergia, mas já as culturas são diferentes. Né? Quando a gente fala que cada ser humano é diferente, as empresas são feitas de pessoas, então as empresas têm culturas diferentes, né? Então, eu acho que o maior desafio para qualquer profissional, não só de finanças, é fazer a integração das culturas. Né? Então, eu acho que isso, para o profissional de finanças ou qualquer outra área, tem um aprendizado muito grande. Mas a cultura que é o maior desafio. E no caso de alguns M&As específicos, por exemplo, eu posso fazer um M&A hoje no mercado de incorporação para um empreendimento muito grande, eu posso fazer um M&A com uma outra incorporadora para construir junto. Daí, neste caso, eu acho que o profissional de finanças agrega muito na formulação de contratos, entre responsabilidades e deveres de cada uma das partes. É um conselho, é difícil as pessoas praticarem, mas eu acho que a colaboração e humildade é o principal conselho que eu daria para as pessoas, porque você tem que ter humildade para você ouvir seus pares, ouvir seus colaboradores e colaborar com eles no crescimento deles, no desenvolvimento e treinamento. Não tomar decisão por elas, fazer com que elas tomem a decisão a partir de um raciocínio que você vai construindo junto com ela. Eu acho que isso te cria, né, faz um líder inspirador, porque você, de uma certa forma, está desenvolvendo, né, aqueles colaboradores. A decisão mais acertada na minha carreira foi a decisão quando eu saí da Hidrovias. Era uma empresa que eu comecei desde quando era startup, né? Participei de toda a estruturação da empresa. Eu acho que se hoje tem muita coisa que funciona lá, acho que tem um pedacinho do que eu construí, mas eu tinha que tomar uma decisão na minha carreira. Ou eu viraria CFO e deixaria aquilo ali para trás, ou eu poderia estar lá até hoje e não ter me tornado uma CFO. Então foi uma atitude assim que eu tive essa coragem de mudar, apesar de eu estar super bem no lugar, mas eu precisava virar a chave, né? Eu precisava crescer um degrau na carreira e eu tive que pagar esse preço, né? Eu vi recentemente uma frase do Bernardinho, que a cobrança é o reconhecimento da sua capacidade, né? Então eu vi essa frase, eu falei, putz, faz muito sentido para mim hoje, né? Eu acho que se hoje eu cheguei aonde eu cheguei, meus gestores lá atrás me cobraram muito, esticaram a corda, né? Me fizeram ser diferente de alguma forma. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para minhas filhas ou para os jovens de hoje, eu falaria justamente isso. Não reclame se alguém está te cobrando, porque se alguém está te cobrando é porque alguém acredita em você, acredita no seu potencial e você só vai crescer com isso. Eu acho que a vida no esporte é um grande ensinamento para todo mundo, né? Porque ele te cobra, ele te exige e faz com que você treine e seja melhor. E eu acho que em qualquer profissão é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a cobrança, para mim, foi o que me fez crescer.